Estamos aqui no nosso ambiente cirúrgico, isso aqui é o dia a dia, tá? E uma coisa que a gente usa corriqueiramente, vocês vão ver com uma certa frequência, todo cirurgião de coluna obrigatoriamente tem que ter um conhecimento grande, só que às vezes é uma máquina que passa despercebida, que é exatamente essa máquina aqui. Isso aqui é um intensificador de imagem, que é o raio-x em tempo real, que eu costumo falar que é o olho do cirurgião de coluna. Porque o raio-x me permite ter a noção em tempo real do que está acontecendo na estrutura da coluna. Então, a grosso modo, o que a gente observa? Essa estrutura, eu tenho a emissão do raio-x por esse dispositivo, passa pelo paciente e eu tenho a captação da imagem aqui. Essa imagem, então, ela é transferida aqui para a tela para a gente poder acompanhar em tempo real. Só que, obviamente, que o exame ele não é só assim. Eu consigo ter ferramentas de localização milimétrica em cada ponto que eu quero mexer na coluna. Então, uma curiosidade que a gente tem é o seguinte. O raio-x ele permite que eu tenha uma noção de duas dimensões. Então, ou eu vejo de frente para trás ou de um lado para o outro. Essas são as aquisições básicas que a gente usa. No entanto, a gente usa o raio em várias posições. Ao longo do procedimento, vocês vão ver que isso daqui muda de posição várias vezes. Por isso que um de nós da equipe sempre vai estar operando o raio. Por quê? O nosso tratamento ele é individualizado, ou seja, o paciente ele tem uma queixa, ele tem algumas alterações nos exames de imagem antes do procedimento, raio-x, tomografia, ressonância, e a gente usa o raio-x mais as alterações dos exames de imagem para localizar em tempo real aquele ponto que precisa de um determinado tratamento. Que seja uma infiltração de medicamento por um bloqueio, que seja uma risotomia, uma vertebroplastia, um acesso cirúrgico por via endoscópica, por exemplo, um parafuso, qualquer que seja o procedimento de coluna, o nosso olho, a nosso ponto de segurança sempre vai ser o raio-x. Então, hoje, a gente tem outras formas de manejo de doença da coluna. Às vezes eu uso ultrassom, a tomografia, tem alguns acessos por meio de robô, mas o acesso por raio-x, ele funciona como uma bique. Sempre funcionou e sempre vai funcionar porque o raio-x ele avalia o osso e o osso ele não muda de posição. Só que eu preciso saber fazer esse manejo. Uma das coisas que a gente usa na nossa equipe, todo procedimento de coluna, sempre um de nós vai estar operando o raio, exatamente porque é a gente que sabe exatamente onde eu preciso do tratamento. Então, acompanhe a gente agora que eu vou mostrar isso para vocês no procedimento. Então, todo procedimento a gente faz buscando a referência óssea. Então, agora a gente está vendo o paciente em perfil, ou seja, o raio ele sai de lá e vem para o lado de cá. Então, a gente sempre tem a checagem em tempo real do posicionamento das estruturas, exatamente para a gente aumentar a segurança do procedimento. Então a gente vai sempre guiando todo o procedimento com a utilização do raio. Então nessa visão, essa parte que fica encapada funciona como o nosso olho. Então a gente está vendo as costas do paciente da visão posterior, exatamente para a gente ter a referência lá naquela tela da estrutura óssea. O ponto ósseo ele vai funcionar para nós com a nossa referência de profundidade. Então é onde o procedimento passa a ter 3 dimensões. Eu tenho a visão da imagem, que me permite uma noção em 2 dimensões, e o toque ósseo, que me permite a profundidade. Perceba que a gente muda toda a angulação do raio, focando exatamente no ponto que eu quero lá dentro, para a gente poder guiar o tratamento. Então a gente utiliza o raio exatamente para posicionar a agulha
que nesse caso é um bloqueio analgésico da coluna que a gente vai fazer, exatamente para evitar de ficar furando vários pontos. A gente vai exatamente na precisão que eu preciso para cada região. O direcionamento, ele é feito o cirurgião olhando para a tela. Então ele está preocupado em fazer a agulha chegar no alvo ósseo que a gente já planejou. Porque na pele ele só guia a agulha. A cirurgia todo o procedimento é feito uma interação do raio-x com o movimento da mão olhando para o alvo final que a gente planejou para cada paciente.